Imanência e Natal. O que essas duas palavras têm em comum? Bom, na teologia, imanência é o ensinamento de que Deus está presente e atua dentro da sua criação, sem deixar de ser distinto e ao mesmo tempo soberano sobre ela. É um termo da filosofia que, quando explicado à luz dos ensinamentos bíblicos, apresenta Deus como um ser que veio ao encontro do homem e da sua criação. Isso é bem interessante, porque é exatamente no coração do Natal que está a expressão mais evidente, mais forte da palavra imanência de Deus. O Deus transcendente, ou seja, aquele que está além, exaltado, intocável, santo, eterno, ele então escolhe habitar no meio da sua criação. E em Jesus Cristo, Deus não apenas se revela, mas ele entra na história humana, assume a natureza humana e caminha entre os homens. João capítulo 1, versículo 14 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é muito profundo, queridos, porque na perspectiva teológica clássica e tradicional, a gente vai entender que o Natal afirma ao menos 3 verdades centrais que estão ligadas a essa ideia, essa doutrina, esse ensinamento da imanência. Eu gostaria de compartilhar com você nesse Natal. O primeiro deles é a ideia de que Deus se aproxima sem deixar de ser Deus. Veja bem, a imanência do Natal não nega essa ideia de que Deus está transcendente, está além, mas ensina que o Filho Eterno não deixa de ser Deus ao nascer em Belém, mas antes ele acrescenta a si a natureza humana. Então a encarnação não é a perda de divindade, mas a manifestação voluntária da glória divina sob a forma humana, de maneira humilde. Então quando a gente vê um presépio, algumas ilustrações, informações, peças teatrais sobre a história do Natal, tudo isso não rebaixa Deus, antes revela que a sua majestade é tão absoluta que pode se expressar também na fraqueza, no silêncio, na simplicidade. Veja bem, Filipenses 2, 6 a 7 vai ensinar que, pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E aí a gente vai entender que a encarnação, ela revela que a verdadeira grandeza divina não está no distanciamento, no fato dele ser transcendente, estar distante, estar além, mas pelo contrário, vai se encontrar na imanência, no amor que se inclina para salvar. E essa é a ideia de imanência, é Deus se inclinando para poder salvar a sua criação. O segundo ponto, que é bem interessante, vai mostrar que Deus entra na condição humana para redimi-la. Olha que interessante. A imanência natalina, ela é um trabalho de salvação da humanidade. A gente chama de soteriológico. Não é meramente afetiva, não são meros sentimentos natalinos, mas Deus se faz homem para salvar homens. Ele assume a nossa carne para que nessa carne obedecer perfeitamente, sofrer, morrer, ressuscitar em nosso lugar são sinônimos, são evidências muito fortes de que Deus, sim, é um Deus imanente, é um Deus presente, é um Deus que se achegou à humanidade. Por isso Deus entra nessa condição humana para redimir a sua humanidade. E é interessante, meus queridos, que Hebreus capítulo 2, versículo 14 vai dizer assim: visto que seus filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. E isso vai ensinar para nós que Deus, ele entra na condição humana para poder salvar. Então a imanência do Natal, ela vem ensinar para a gente que a encarnação do Verbo, ela tinha um propósito. Que Deus deveria e fez salvar os seus filhos, salvar aqueles que creem. Então imanência é Deus próximo, é Deus perto, se fazendo homem para salvação, para remissão dos pecados da humanidade. Terceira coisa que eu queria compartilhar com você de uma forma bem profunda nessa ideia de imanência
é que imanência significa que é Deus conosco na vida real. E aqui está um aspecto bem prático da doutrina da imanência para o nosso dia a dia. Porque na imanência do Natal de Jesus, ela vai nos ensinar que Deus se faz presente na nossa vida real, ou seja, na vida real das pessoas. No dia a dia, nas coisas que são corriqueiras, que são comuns à humanidade, no sofrimento, enfim. Ele nasce em uma manjedoura, em uma família simples, em uma vila sem prestígio, tudo isso para mostrar que Deus age no nosso cotidiano, no comum, e não apenas no extraordinário da existência humana, mas no ordinário da existência humana. A imanência divina nos lembra que não encontramos Deus apenas no extraordinário, nas coisas que são realmente muito inalcançáveis, ou são espetaculares, ou são milagrosas demais. Não! A imanência vem nos ensinar que Deus trabalha de forma simples no dia a dia, nas rotinas, nas fragilidades e nas realidades concretas da vida. É por isso que Deus escolhe de alguma forma nascer de maneira humilde. Lá naquele momento, com Maria, com José, naquela estrebaria, cheio de animais, o cheiro do curral, o desconforto, talvez o frio, a falta de conforto e talvez até de salubridade, enfim. Tudo isso vem para poder mostrar que a simplicidade do Criador na imanência, ele se revela de uma maneira em que o Cristo se manifestou em carne de maneira simples, para poder se assemelhar àquele que ele veio salvar. Então perceba, Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai dizer que, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então veja, Jesus, ele é o Verbo encarnado, a expressão da imanência de Deus, mostrando que é Deus conosco na vida real, semelhante àquele que ele veio salvar, aquele que ele veio buscar. Quando você passar dificuldades, provações, privações, lutas, dores, lembre-se, a doutrina da imanência vem te ensinar que Cristo se manifestou semelhante a você, sofrendo as mesmas coisas que você sofreu para poder redimir a sua própria vida, a sua existência e o seu espírito. E aí a gente vai concluir entendendo que diante desse Natal, diante do Natal, da expressão do Natal, do momento do Natal, nós somos convidados não apenas a lembrar que Deus veio ao mundo, mas descansar na certeza de que Ele continua conosco. A imanência de Deus em Cristo nos consola, ela nos corrige, ela nos sustenta, porque ela revela um Salvador que conhece nossas dores, caminha ao nosso lado e se compadece das nossas fraquezas. Celebrar o Natal é reconhecer que em Jesus, Deus ele entra na nossa história para nunca mais se afastar dela. É viver com a esperança de que o Emanuel, Deus conosco, está presente em cada passo da nossa vida. Que você possa ter um feliz Natal. Lembrar-se da encarnação de Jesus, dessa doutrina da imanência. Deus está perto de nós, não somente no dia 25 de dezembro, mas todos os dias da nossa vida, fazendo-se semelhante a nós, sofrendo o que nós sofremos, para poder nos trazer vida, esperança e longanimidade no poder de Deus. Deus abençoe a sua vida. Tenha um Feliz Natal em 2025.